Fala, aprendizeiro! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a função subtotal e algumas particularidades dela que são interessantes você conhecer. A função subtotal inclui um argumento, um número e uma sequência de valores que você quer fazer a operação. Essas são as operações que você pode fazer com a função subtotal. E aqui são os números da função ou argumentos que você pode utilizar. Esses argumentos que estão aqui de 1 a 11, eles incluem valores ocultos, e esses argumentos aqui de 101 a 111, eles ignoram valores ocultos. E ambos os argumentos obedecem ao filtro. Vamos já entender tudo isso. Eu peguei da internet essa informação aqui, ó. Os aeroportos do Brasil, os passageiros pagos em 2019, a cidade a que servem e a UF. Nós vamos fazer aqui a função subtotal dessas duas formas e vamos ver em que situações ela muda. Eu primeiro vou inserir 3 linhas aqui para nós colocarmos a função. O primeiro exemplo que eu vou dar aqui é função de soma. Aqui é função subtotal. Vamos ver aqui, soma é 9. E a função subtotal é 109. Eu vou colocar aqui a função soma, igual, soma, e aí eu vou somar todos esses valores. Quando eu pressiono Enter, ele traz para cá a soma de todos esses valores, de B5 até B34. Quando eu uso a função subtotal, aparentemente dá no mesmo, olha só, igual, subtotal, número da função 9, e aí eu venho aqui, seleciono os valores e aparece o mesmo valor. Vamos só copiar aqui a formatação para você ver como ficou igual. E aí eu tenho a função subtotal com o número da função 109, então é igual subtotal 109, ponto e vírgula, e aí eu somo tudo aqui. Então, as 3 funções aparentemente deram o mesmo resultado. Agora olha só uma coisa, eu vou ocultar dessa soma essa segunda linha aqui, ó. Ocultar. O que vai acontecer? A função soma, assim como a função subtotal dessa primeira coluna aqui, ela não vai mudar o valor, porque esse argumento 9 aqui, ó, ele não ignora os valores ocultos, ele inclui os valores ocultos. Já a função subtotal com o argumento dessa coluna aqui, que é o 109 de soma, o que aconteceu? Ele removeu da soma a linha que nós ocultamos, a linha 6 aqui. Eu vou voltar lá novamente aqui, eu vou reexibir ela novamente. Ó, os valores voltaram a ficar iguais. Então isso acontece porque esses argumentos aqui ignoram valores ocultos. Agora vamos ver mais um detalhe. Eu vou inserir mais uma linha aqui para não ter dificuldade. Eu vou ativar o filtro. Quando eu seleciono, por exemplo, aqui, quando eu desligo o Distrito Federal dessa lista, 2 dessas funções mudam de valor e apenas a função soma não muda. O que significa isso? Significa o que eu escrevi aqui, ó. Ambos obedecem ao filtro. Tanto faz eu colocar o argumento 9 quanto o argumento 109 para a soma, ele vai remover da soma aquilo que o filtro está ocultando. Então, primeiro, o que a gente pode ver com isso? É que ocultar uma linha não é a mesma coisa de filtrar. Tá? Quando o filtro oculta, é diferente de quando você oculta manualmente. Vamos voltar aqui. Vamos ver um outro exemplo da função subtotal. Agora não é mais uma função de soma, agora é uma função de média. Então, a função que a gente vai usar para média é a função, é o argumento, o número da função 1, e aqui é o 101. Então a gente vem aqui, né, igual média, aí eu marco todos os valores, seleciono todos os valores, e aqui aparece a média. Aqui basta eu trocar aqui de 9 para 1,
E aqui basta eu trocar de 109 para 101. Então, isso é um outro aspecto da função subtotal, é que você, embora você tenha aqui algumas funções, mas tudo que pode ser resumido num subtotal, existe aqui uma função equivalente nessa função subtotal que você simplesmente muda um argumento, ele já tem um comportamento diferente. E aí segue a mesma lógica do que a gente já viu, né? Se eu ocultar todas essas linhas aqui, deixar só a primeira, vamos ocultar aqui. Aqui vai ficar só esse valor. As linhas estão ocultas e ele ignorou. Essa função subtotal 101, ela ignora valores ocultos. Tá? Vamos reexibir agora. E aí, se eu filtro aqui só São Paulo, vamos abrir aqui, só São Paulo, aí ele vai mostrar esses três valores. A função média, assim como a função soma, que ela não é modificada por nada que você faça, né? Tanto faz filtro quanto ocultar, ela não vai mudar. Você tem aqui o comportamento da função subtotal com o argumento 1, em que ela desconsidera os valores que estão ocultos pelo filtro, e a função com o argumento 101, que também desconsidera os valores que estão ocultos pelo filtro. Ok? Então essa é a função subtotal e tudo que ela pode fazer. Então essa é a função subtotal que tem essa propriedade e que pode ser muito útil quando você estiver querendo trabalhar com uma tabela com filtro, ou estiver precisando, ou precisar alterar esses valores aqui, esses argumentos, de uma forma mais rápida. Vamos fazer mais um exemplo só para a gente fixar bem a função subtotal. Vamos agora escolher a função continum. Essa função continum, ela tem a seguinte sintaxe: igual continum, e aí você seleciona um intervalo de células para que ele possa contar quantos números tem no intervalo. O que ele contou aqui? Ele contou 30, ou seja, são 30 células que ele contou aqui. Muito bem. Agora nós vamos reproduzir essa função aqui, a função continum para esse argumento aqui que inclui os valores ocultos seria o argumento 2. E para a função subtotal 101, o argumento 102. Seguindo a mesma lógica, se a gente aqui oculta Belém e Belo Horizonte, vai modificar esses dois, porque ambos obedecem um filtro. E aí, quando nós ocultamos aqui essas 4 linhas, por exemplo, o único que muda de valor é essa função aqui, porque ela ignora os valores que estão ocultos, ou seja, de linhas que você ocultou manualmente. Ok? E aí, vamos ver logo a diferença entre uma função continum e a função contivalores. Se eu utilizar aqui, veja que eu fiz a função continum. Se eu alterar aqui para contivalores, vai dar o mesmo resultado. Contivalores, aqui seria 3. Aqui, contivalores seria 103. Mesmíssimo resultado. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou aqui, contivalores. Vamos alterar agora aqui, que nós não vamos mais para a coluna B, nós vamos fazer esse contivalores na coluna C. Mesma coisa aqui, na C, mesma coisa aqui, na C. O que acontece? Continua sendo 30, 30, 30, né? Contivalores. Agora, olha só, eu vou alterar aqui de contivalores para continum. Vamos ver o que acontece? 0, 0 e 0. Porque continum, ele conta números. E se eu estou direcionando aqui para a coluna C, que não tem número, a resposta vai ser 0. Então a gente aproveitou essa situação para mostrar a diferença entre a função continum e a função contivalores. Valor é qualquer coisa que você tenha na célula. E num é número mesmo.
Eu espero que essa função ajude você nas suas planilhas. Um forte abraço e até a próxima.